Bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, Milane, como que você está? Tere Miller Calderon, seja bem-vinda. Como é que tá por aí? Gente, aqui está frio. Como é que tá o clima de vocês? Digam aí. Pri, viva! Seja bem-vinda, Pri. Gratidão pela companhia de vocês sempre prestigiando, valorizando o nosso trabalho. Milane fala aqui, parece que o frio chegou aí também, chegou. A Tere tá falando que na Espanha tá um sol belíssimo, que estão na praia, coisa assim. Muito bem, então vamos lá e... Gente, vocês sabem que nós estamos na nossa sequência de lives, né? Que meio-dia para nos fazermos companhia na hora do almoço. Tem muita gente que está saindo do trabalho, liga ao Instagram para assistir a live, outras mães e outras pessoas estão ainda em casa fazendo o almoço e a ideia é essa, partilhar um bom momento. E o Milane está falando que aqui em Jaú, ensolarado, mas com frio também. Mas vida que segue, sucesso, gratidão. Então vamos lá. A nossa live, né, Elas por Elas, que traz o conteúdo geral, que é sobre saúde e sexualidade feminina. E agora nós trouxemos uma sequência de live que vem com o tema A Cura da Alma. E o subtema hoje é segurança e ação. O que é isso, né? Segurança e ação, porque tudo está relacionado com a nossa vida. Então eu te pergunto, você é uma pessoa segura? Ou você é uma pessoa insegura? O que vocês acham, vocês que estão assistindo? Vocês têm esse senso crítico de saber se vocês são seguros ou inseguros? E aí, né, a gente fica se perguntando por que a segurança faz parte da nossa vida, né? De onde que vem isso? Como assim? O que é isso? É um sentimento? É uma emoção? É uma base do nosso desenvolvimento? Enfim, por que ela é tão importante para nós? Então, vamos lá. A segurança, ela é um estado emocional. Ela é assim como uma grande amiga no nosso desenvolvimento. Ela é responsável pela autoestima e a nossa autoimagem. Sexta-feira passada nós fizemos uma live falando exatamente sobre autoestima e autoimagem. Caso você queira dar uma olhada, assistir, para poder fazer sentido, porque como a gente colocou, é uma sequência, então os conteúdos estão bem amarrados. Vamos lá. Então, ela é responsável, como ela é responsável pela nossa autoestima e nossa autoimagem, que vem sendo aquela sensação de segurança mesmo que nós sentimos quando vamos realizar alguma tarefa, quando precisamos tomar decisão na nossa vida, aquela segurança, aquela sensação que você está fazendo aquela coisa certa. Entendeu? Isso é o sentido da segurança. Então, quando estamos frente a uma situação assim de alarme ou ameaçador, essa sensação ou esses recursos que nós temos internos, eles vão vir de uma forma assim muito forte para poder você ter capacidade de enfrentar aquela situação, seja ameaçadora que você está vivendo no momento. Então, a segurança, vamos lá, a segurança psicológica não tem nada a ver com você ser uma pessoa legal, vamos dizer assim, né, bacana,
mas você tem a capacidade de ter um senso crítico. Você consegue dar uns feedbacks sinceros, você consegue admitir seus próprios erros, né? Você fala dos seus erros sem medo assim de sofrer retaliação. Enfim, você cria espaço para assuntos polêmicos que nem sempre você está de acordo, né? Você aceita a ideia do outro. Então, você que tem essa segurança bem aflorada, vamos dizer assim, você cria ambientes colaborativos e menos competitivo. Então você começa a ver que uma pessoa segura, ela se mostra, manifesta tudo isso como algo muito positivo para a vida dela, né? E a inteligência emocional, que é a nossa capacidade de monitorar e gerenciar as nossas emoções e das pessoas que estão ao nosso redor. Certo? Então, com essa competência, nós somos capazes de orientar os nossos pensamentos e comportamentos, ou o comportamento das pessoas também, a nosso favor. Então, vamos lá. Alguns sinais, né, para a gente entender direitinho, das pessoas seguras. Então, você aceita... Maria Ivete, Milane, bom dia, boa tarde, seja bem-vinda. Então, sinais de pessoas seguras. São pessoas... Cacaudeco, seja bem-vindo. Sinais de pessoas seguras. Aceitam o negativo. Como assim o negativo? A vida mesmo, ela se apresenta em várias situações, em altos e baixos. A nossa vida não é linear. Então, tem momentos onde passamos por momentos de perrengue, tem momentos de medo, tem momentos... Vão me ajudando. Momentos de medo, momentos de solidão, momentos que precisamos ter uma decisão imediata, momentos que as coisas não saem como a gente quer. Mas pessoas seguras, elas aceitam esse lado negativo ou essa situação que está, vamos dizer assim, estou nas vacas magras. Aceita, né? Então não vai virar um caos e ela vai se descompensar. Pessoas seguras estão mais dispostas a pedir desculpas. Amanda Torres, seja bem-vinda. Por que elas têm mais disposição de pedir desculpa? Porque as pessoas, Maciel, as pessoas, elas têm consciência dos seus erros. Então, se ela sabe... percebeu que cometeu um erro e a outra pessoa, boa tarde, Maciel, a outra pessoa se ofendeu, às vezes você tem algumas atitudes que não é de má vontade, mas você acaba ofendendo alguém. E aí você tem uma disposição de ir lá e pedir desculpa pelo aquilo que aconteceu, né? Então, assim, realmente é aquela desculpa que não são só palavras, é de sentimento mesmo, consciente de não cometer mais aquele ato. Certo? Pessoas seguras assumem compromisso. Que tipo de compromisso? Todos. Sejam pequenos, sejam grandes. Nancy Rojas, seja bem-vinda. Então, assim, gente... Aceita compromisso, assume compromissos no seu trabalho, assume compromisso nas tarefas e nas responsabilidades da casa, assume compromisso nas suas relações, assume compromisso nos papéis que a vida lhe proporciona, como de filha, amiga, esposa,
trabalho, enfim, qualquer tipo de relação. Então, olha como uma pessoa segura começa a se manifestar de forma positiva. Recebe também críticas construtivas, não se ofende, porque é delicado isso, né, gente? Porque às vezes você quer, Neuza, você quer dar um feedback para um amigo, para uma amiga, para uma colega de trabalho, mas não sabemos como é que aquela pessoa vai receber aquela crítica, sendo que a crítica é construtiva, mas nem todos estão preparados para receber. Então, a pessoa que é segura, ela recebe críticas construtivas e aceita, analisa, reflete sobre aquela crítica e traz e usa aquilo como um aprendizado, né? Usa aquilo como um estalo para você melhorar aquilo que estão te dando como crítica construtiva para você se transformar. Vamos lá, uma pessoa segura, ela é confiante, uma pessoa segura, ela é criativa. Então, gente, muita coisa, né? Muita coisa boa. Mas, olha, mas se tudo isso que a gente colocou aqui não faz parte da minha vida, ou alguns pontos aqui, não faz parte da minha vida, como que eu faço? Então eu começo a pensar, ai caramba, descobri que eu não sou tão segura, que eu sou uma pessoa insegura, né? Porque nós sabemos em certas situações que somos mesmo inseguros, né? Então vamos lá, eu gostaria de falar para vocês que a parte de insegurança, ela tem um lado protetora, né? Mas tem o outro lado que não é tão protetor. Então, só para a gente entender que se você não é uma pessoa segura e é insegura, como foi que isso aconteceu? Como é que hoje eu, na minha vida adulta, me apresento em algumas formas como uma pessoa com medo, uma pessoa muito tímida, uma pessoa que não me valorizo, que tem uma baixa autoestima, uma baixa autoimagem? O que aconteceu? Então, eu falo para vocês que tudo isso, esse desenvolvimento humano e toda essa estrutura psíquica que nós temos na nossa vida adulta, tudo isso foi construído, começou na criação familiar. Como assim? Sim, as pessoas que nos criam da forma como nos ensinam e apresentam o mundo, tipo, quem nos cria, né? Pode ser nossos pais, nossos avós ou cuidadoras, né? Babás, creche, enfim, tias, bom, enfim, tantas pessoas que nós temos uma rede para nos ajudar. Patrícia Marchetti, seja bem-vinda, para nos ajudar na criação dos nossos filhos. E nessa criação, nós pensamos, e com todo o nosso amor, nós pensamos e atuamos da melhor maneira. Tudo que fazemos como pais, nós fazemos como um ato de amor. Mas nem sempre acertamos. Muitas das vezes, pecamos pelo excesso. E aí é onde vem essa questão de você estar pensando que está fazendo bem e está fazendo um mal para o desenvolvimento do seu filho. Então, vamos lá. Gente, existem vários pontos que eu vou tratar aqui com vocês sobre como que aportamos, as pessoas que cuidam dessas crianças, como que aportam para se tornarem crianças inseguras e adultos frustrados. Vamos lá. Então, um dos pontos
são os pais superprotetores. Eu vou dar um exemplo aqui muito assim, né? Importante. O que acontece com esses pais superprotetores, né? Eles têm um sentimento de culpa e aí eles buscam compensar esse sentimento com um perfeccionismo. Eles jogam sobre o filho uma necessidade de perfeição em tudo que ele faz. Isso acontece muito, gente, com filhos que são únicos. Então, o pai acha que para compensar a falta de amigos ou de outro irmão, ele acaba se jogando e querendo abraçar todas essa necessidade ou essa presença de um amigo, essa presença de um irmão com a presença dele. Então, o que acontece? Os pais acreditam que superproteger os filhos, eu já tinha colocado, né? É um ato de amor. Superproteger, não estamos falando de proteger, é superproteção. Porém, quando essa proteção se torna exacerbada, então vem umas consequências e onde nós percebemos que como resultado, essas crianças vão ficando inseguras e possivelmente vão ser adultos frustrados mesmo. Gente, olha um exemplo de pais superprotetores. Tem muitos pais que direcionam e facilitam demais a vida dos filhos. Não dão oportunidade para que eles tentem resolver os próprios problemas e isso acaba impedindo um desenvolvimento normal daquela criança. Vamos colocar exemplos fáceis. Pode ser uma criancinha. Ela vai lá e você ensina ela a tirar os brinquedos do cesto, né? Assim como você ensina ele a tirar os brinquedos, você ensine também ele a colocar os brinquedos no cesto quando ele parar de brincar. Porque assim como ele aprendeu a tirar, ele pode aprender a colocar, certo? Porque o que acontece, né? Esses pais, né, facilitam tanto e acabam que não deixam a criança se desenvolver, ter um desenvolvimento natural. Então, gente, outro exemplo também de pais superprotetores é que eles se sentem muito inseguros quando a escola, né, vai fazer aqueles passeios. Gente, eu vou me colocar também, porque eu me vejo muito nesses conteúdos, né? O que acontece com isso? Quando existe um passeio nas escolas, que é supervisionados pela escola, vão com todos aqueles cuidados, porém o pai superprotetor, ele acredita que se o filho não estiver com ele, o filho corre risco de vida. Então ele se acha assim imprescindível na vida daquele filho. Então olha só como que as coisas vão acontecendo, né? Vamos dizer outro exemplo assim, uma criança que já é um pouco maiorzinha, já tem uma certa responsabilidade. Olha, o Maciel tá colocando, estou até com dó da minha filha, Cacá, só falo assim, se vira. Mas é isso mesmo, Maciel, é um se vira com amor, para ela aprender a aprender que ela é capaz, né, de fazer muitas coisas da idade dela. Então aqui um exemplo é quando uma criança já um pouco maiorzinha, ela esquece um material que tinha que levar para a escola. E aí entra em contato com a mãe ou o pai, e essa mãe ou o pai, a pessoa que pode fazer isso, ou se desdobra, tá às vezes no trabalho, tá super ocupado. Oi, Diego, seja bem-vindo, Diego. E aí esse pai tá super ocupado, tá trabalhando, tá cheio de tarefas, ele deixa de fazer as suas coisas para levar esse material para a escola. Então, olha, o pai tá pensando que tá fazendo um ato de amor, mas essa criança, ela vai absorvendo que esses pais podem fazer tudo por ela.
Então ela começa a se colocar num papel, num patamar do rei da barriga, e os pais vão aceitando um papel de refém, gente, de escravo do filho. Então isso não é positivo. O filho, com pequenas ações, ele tem que aprender que ele é responsável por algumas coisas. E é devagar que ele vai assumindo mais responsabilidade para quando ele chegar na vida adulta, ele não sofra, né? Que a ideia dessa educação, desse desenvolvimento, é criar adultos responsáveis, adultos que assumam sua vida com carinho, que assumam essa etapa da vida com amor e carinho, né? E vamos lá. Outro exemplo também, assim, nossa, a gente tem vários exemplos, né? Mas um outro exemplo é quando uma criança, chega a hora do jantar e a criança não quer comer aquilo, aí a mãe vai e faz uma coisa, faz outra, até a criança comer. Então, olha como é que a gente vai se colocando. Então, gente, se alguma dessas questões que a gente está colocando aqui, você se identifica, é bom você ficar um pouquinho mais alerta, porque essa postura pode estar deseducando o seu filho, né? Então, além disso, os pais superprotetores apresentam dificuldades em manter outras relações, vamos dizer assim. Muitas das vezes, o que a gente percebe? Que o relacionamento do casal não vai muito bem porque o foco central daquele casal é o filho. Então, as outras relações ficam à mercê porque não tem as devidas atenção ou cuidados, né? Então, vamos lá. Gente, consequência dessa superproteção, não sei se vocês já ouviram falar, uma é a síndrome do ninho vazio. Vocês já escutaram isso? Que é conhecida pelos pais Samuel, Levi Neto, seja bem-vindo. Então é assim, ela é conhecida por um sentimento que o pai sofre pelo excesso, assim, ele sofre em excesso quando o filho está ausente. Essa síndrome faz com que os pais se sintam inúteis e vazios. Então, gente, olha, a coisa é muito grave, né? Se a gente começa a ir mais a fundo. Bom, vamos lá. Consequência da superproteção. Gente, a decepção. Os pais interiorizam que, para eles, o ideal do filho perfeito. Além disso, nessa perfeição, eles se incluem como uma figura de referência. Tipo, eles colocam o filho como algo tão perfeito, criam uma expectativa tão grande, né? Tão grande em cima do filho, que o filho não pediu isso. Né? Então, é um peso muito grande para uma criança. E aí, o tempo vai passando e muitas das vezes, o que acontece? Os filhos vão crescendo e o filho não se adequa a esses ideais. E aí, então, aparece a decepção, né? Mas olha o que acontece. Quando o filho ou a criança, né, vamos lá, percebe que o pai está decepcionado, ele começa a desenvolver um sentimento de fracasso e inferioridade. Olha, gente, isso é muito, muito complicado, né? Por quê? Porque toda criança, o fracasso, ele faz errar, né? Digamos, o fracasso e o erro, eles fazem parte da nossa vida. Então, é importante a gente passar por tudo isso, porque é o processo do desenvolvimento normal, faz parte da nossa vida vários fracassos e vários erros. É aí onde a gente aprende que quando estamos na nossa vida adulta e alguma coisa não dá errada, usar os nossos recursos para poder elaborar aquilo e fazer de uma maneira melhor. Então vamos lá. Outra consequência da superproteção, ansiedade e estresse. Olha, gente, isso aqui, ó.
devemos, eu acho que assim, ficar bem atento a isso, né? Essa proteção, essa super proteção, ela anda assim de mão dadas com excesso de atividades educativas. O que nós vemos hoje? Os pais acabam colocando os filhos em várias atividades, várias, para preencher um vazio que os pais não conseguem suprir, não é? Não conseguem suprir. Os pais estão muito ocupados com suas tarefas, com seus trabalhos, com seus relacionamentos sociais. E aí, como não podem suprir essa atenção para o filho, colocam o filho em várias atividades. E aí, o que a gente começa a ver? Que devagar nós teremos crianças estressadas, mas o problema é no nível de estresse semelhante ao de um adulto. Nós adultos possa que tenhamos os recursos para lidar com essa ansiedade, mas muitas vezes essas crianças não têm, né? Então, vamos lá. Cada esforço que realizam, nós pais pensamos que é para criar nossos filhos competentes, né? Imune ao erro, ao fracasso, e assim vamos errando e acertando. Então vamos lá. O que com tudo isso nós colocamos em cima dos nossos filhos? Crianças super protegidas chegam a ser seus próprios juízes. Normalmente, as crianças super protegidas é exigido um nível tão alto de atingir que quando elas percebem aquilo que a gente colocou lá em cima, quando elas percebem que elas não conseguem chegar naquele nível que foi esperado, elas se afundam porque elas se sentem culpadas, né? E aí é onde começa a cair na autodestruição. Então vamos lá. Então vimos que um dos pontos para uma criança se sentir insegura são os pais superprotetores, né? Então vamos lá, na segunda questão. A outra é criar crianças com desprezo. Bom, vamos lá. Nesse processo da criação, né, nós sabemos que existe um conjunto de ações dos pais, né, com o objetivo de moldar o comportamento dos nossos filhos. Então, um deles caímos muito naquilo do castigo físico. O que é isso, né? O castigo físico. Muitos pais também foram castigados pelos seus pais. E eles aprendem que educação está ligado à agressividade. E aí, isso vai sendo passado pelas gerações. Enquanto não for ensinado que agressão gera agressão, isso não é quebrado. Gente, assim, eu sou mãe de 3, hoje eu sou avó de uma criança de 7 anos. É difícil educar, é muito difícil, porque não existe um curso, não existe uma preparação para você, um livro de instrução para você ser um bom pai, né? Ou umas dicas. Então você vai pegando, os seus filhos são muito cobaia, você também é um pai cobaia, né? Você vai aprendendo com os erros, com os acertos, só que nisso nós acabamos errando, às vezes com boa intenção. Então é um perigo isso, porque enquanto você está pensando que é boa intenção, você vai seguindo, você vai fazendo. Porque quando você cai na real que aquilo não é bom para o seu filho, que aquilo está causando consequências destrutivas, você para, né? Você para de fazer. Mas enquanto você ficar pensando que aquilo é positivo, você dá continuidade, certo? Então, vamos lá. Então, né, nós estávamos falando, Milane, como saber de que forma fomos criados se não lembramos disso? Boa, Milane. O que acontece, Milane? Bom,
Só assim uma coisa, uma recapitulação aqui. O Milani está perguntando de que forma como é que nós sabemos como fomos criados se não lembramos disso? As nossas atitudes, os sentimentos que nós temos frente a algumas situações mostram pra gente como fomos criados, se fomos estimulados à segurança ou à insegurança, entendeu? Então vamos lá. O outro ponto, Milani, dando sequência aqui, você vai entender e vai estar melhor a explicação. E outro ponto de crianças inseguras acontece por muitos traumas infantis, que são o quê? Esses traumas infantis, eles vão criar umas cicatrizes na criança que lá na vida adulta vão estar sempre se manifestando. Que traumas infantis são esses? Gente, abuso sexual, abuso do trabalho infantil, abandono, maus tratos, pobreza afetiva. Nesse nosso desenvolvimento da primeira infância, Milani, de acordo como passamos por todas as fases, ele vai moldar essa criança, e a criança tem certas atitudes, porque de acordo à experiência da primeira infância, ela tem como base a sua estrutura psíquica e ela vai manifestar isso lá na vida adulta. Então, como é que esse sentimento, né, se manifesta e o que ele gera? Gente, quando essa sensação quando é exacerbada, né, a insegurança, ela é capaz de atrapalhar bastante a nossa vida. Como nós vamos ver nas nossas relações sociais, no nosso campo afetivo, no nosso relacionamento profissional. Pois o que acontece? O adulto, ele fica dependente emocionalmente do outro. E a partir disso, ele começa a ter um sentimento de menos-valia, de baixa autoconfiança, baixa autoestima. Então, quando essa emoção se manifesta, ela pode se manifestar em níveis de ansiedade, dos mais baixos ao mais elevado, dependendo dessa experiência que você teve na primeira infância. Então, quando essa insegurança ela tem um nível baixo, ela pode servir como um efeito protetor, na medida que ela nos impede de cometer mais erros e até para a gente não se colocar, tipo, no perigo. Vamos pensar aqui em dois exemplos. Problemas de casais ou uma pessoa que está com o trabalho, tipo assim, ela percebe que o seu trabalho pode estar correndo um risco, né, de perder. Então, se é um problema de casal, ela pode buscar estratégias, né? Apimentar a relação, enfim, N recursos, quando o nível de insegurança é baixo. No caso do trabalho, se a pessoa percebe que o seu trabalho está correndo risco, ela começa a se atualizar, aprender. Adriano, seja bem-vindo, Adriano, obrigada. E aí, o que acontece? Ela começa a aprender, se atualizar, começa a estudar. Então, o nível de insegurança baixo te alerta, né? É protetor mesmo. Mas, num contexto, Tatiane, minha amiga, seja bem-vinda. Então, assim, num contexto onde a insegurança pode assumir um nível de intensidade superior, aí ela deixa de ter aquele efeito protetor. E aí, quando a ansiedade sobe para níveis, gente, isso é um nível perigosíssimo, porque a pessoa deixa de sentir
que é capaz de mobilizar os recursos. Lembra aqueles recursos internos que a gente tem de uma situação ameaçadora e você tem os seus recursos para poder você superar. Mas quando o nível de insegurança que eleva a nossa ansiedade, nós começamos a ficar imóveis. Então, o que acontece? O medo toma conta de nós, sabotando o nosso raciocínio. Então, nesse caso, é provável que o nosso pensamento seja dominado pelas nossas crenças limitantes, né? E aí ele produz um efeito bloqueador. Gente, isso aqui é sério, né? A pessoa passa a viver em função daquilo que a deixa insegura. Olha que coisa interessante, né? Aquela crença limitante fica ruminando e você acredita naquilo, você alimenta aquilo. Você não consegue encontrar soluções ajustadas naquele momento. E aí, que indícios que a gente pode perceber assim, né? Que estamos passando por isso? Como é que a gente pode identificar? Então, olha só, pessoas inseguras vivem dominadas pelo medo. Em função disso, é mais difícil assumirem uma postura assertiva. Elas têm sérias dificuldades em expressar de forma clara e honesta aquilo que pensam, aquilo que sentem. Então, assim, começamos a perceber que a insegurança, ela eleva o nosso nível de ansiedade, nos paralisando. Então, gente, olha, muitas vezes, o que acontece? Nós encontramos muitas pessoas tímidas e inseguras, mas muitas vezes elas estão vistas como antipáticas e arrogantes. Aí, olha o preço que elas têm que pagar por isso, porque elas não têm aqueles recursos para ultrapassar aquele medo da rejeição. E elas acabam alimentando, se colocando nessa posição. E essas pessoas que são inseguras, tímidas, elas acabam buscando no outro, se relacionando com pessoas muito parecidas com ela, certo? Keila Cristina, boa tarde, seja bem-vinda. Então, gente, o que nós pegamos de tudo isso? Não nascemos inseguros. É algo que surge e que nos molda enquanto nos desenvolvemos. Construído na infância pelas pessoas que nos criaram e nos ensinam. E na medida que a criança, quando ela precisa construir aqueles laços afetivos seguros com os adultos, é onde os adultos, muitas vezes, por querer fazer o bem, acabamos, às vezes, super protegendo as nossas crianças, outras vezes, não cuidando, protegendo nossas crianças contra abusos, contra traumas infantis, né? Então aqui, gente, como podemos ultrapassar essa insegurança? Então vou dizer algumas dicas para vocês, tá? Primeira coisa, reconhecer os sentimentos diante de alguma situação. Eu estou num dado momento em alguma situação. Reconhecer aqueles sentimentos que surgem. Que sentimentos são esses? É um sentimento de medo? É um sentimento de medo? É um sentimento de baixa autoestima? Eu estou ansiosa? Eu tenho que reconhecer isso para poder identificar o que está acontecendo comigo. Eu tenho que dar nome às minhas emoções. Eu estou com medo, eu estou triste, eu estou insegura. Eu tenho que dar nome às minhas emoções, para só assim eu saber que tem alguma coisa errada comigo, certo? Nós sempre, eu digo, todos temos uma rede de suporte. Quem são essa rede? Os familiares, colegas, amigos, colegas da igreja, da comunidade, do trabalho. E, gente, num momento de crise, temos que gritar pela nossa rede de suporte. Ok? Então,
Se vocês se identificaram com algumas, tanto para o lado positivo, né, nos quesitos da pessoa segura, parabéns, siga confiante, ajude outras pessoas. Já no caso dos sintomas e dos pontos das pessoas inseguras, se você se identificou, fique alerta. Você tem que ter uma rede de suporte. E no caso da coisa ficar um pouco mais grave, você pode procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um profissional que possa te orientar. Ok? A sugestão é: não sofra sozinho, não engula, traga isso à tona. Fale que você não está bem, fale que isso faz parte da sua vida, mas você não quer isso para você, que você quer mudar, que você quer ter uma vida leve, que você quer se sentir mais confiante, que você quer gostar da sua autoimagem, que você quer ter uma autoestima melhor, ok? Então, gente, hoje o assunto foi esse, a cura da alma, né? Que é uma sequência das nossas lives sobre segurança e ação. A Pri tá dizendo difícil, né? Tem horas que sinto super segura, mas tem horas que fica difícil. Pri, a nossa vida é assim mesmo, ela tem altos e baixos, e por muitos momentos a gente se sente seguro e outras insegura. O importante é que aquela insegurança ela seja num nível pequeno, lembra daquela assim que protege. Quando ela está exacerbada, ela traz malefícios para a nossa vida. Então é aí quando a gente tem que estar atenta e procurar ajuda. Isso mesmo. Então, gente, ó, gratidão, bom começo de semana. Obrigada por vocês sempre estarem acompanhando, prestigiando a live, né? Valorizando o nosso trabalho. Gente, beijos, até quarta-feira, hein? Espero vocês. Olha, aceito sugestões para as novas lives, ok? Obrigada Pri, obrigada Keila, obrigada Milane, obrigada Teri, Patrícia Marchetti, Tatiane e todas as outras pessoas que vão assistir a live, que fica gravada no meu Instagram. Perguntas, isso... é só mandar inbox. Adriano, obrigada. Mandem inbox que eu respondo todas as perguntas, ok? Obrigada, gratidão, gente. Feliz final de tarde.